Milionário revela segredo oculto da mendiga negra que cuida de suas noites. A mansão de Hélio Castelar era um labirinto de sombras, um castelo isolado em colinas nevoentas, com torres que pareciam tocar o céu. Todos na cidade falavam dele, o homem que tinha o mundo nas mãos, mas se trancou em um mistério que deixava até os mais curiosos intrigados. Um milionário recluso, cercado por muros altos, janelas empoeiradas e, claro, o peso de um segredo obscuro que o consumia ele mesmo, a história mais sombria da cidade. Nesse cenário, a última coisa que alguém esperaria era por uma enfermeira apaixonada por ajudar o próximo. Isadora, uma mulher com um brilho no olhar e um coração imenso, aceitara o desafio. Cuidar de Hélio era como entrar em um conto de fadas virado de cabeça para baixo, onde o príncipe não era um herói. Ele era um homem quebrado, assombrado pela tragédia da morte de sua esposa. Helena, em um incêndio que ele presenciou, mas não pôde evitar. As notas que as pessoas dê. "Boa noite, senhor Castelar", disse ela, abordando-o com respeito. "Não estou doente." Ele rebateu a voz baixa e cortante como um fio de lâmina. Havia uma distância imensa entre eles, uma linha invisível que Isadora tinha que respeitar. Mas à medida que as noites passavam, a solidão da casa parecia se transformar em um espectro, e as conversas que eles tinham nas horas silenciosas revelavam feridas profundas. Hélio falava da dor, estebrindo momentos tristes, raiva, e também de Helena. Cada palavra dele era como um soco no estômago. Ele a criava. Sua vulnerabilidade, adição e contradição, algo que a atraía irresistivelmente. Mas logo a verdade começou a surgir como um pano de fundo sombrio. Hélio tinha interesse em estudar sua essência, como se ela fosse um livro aberto que pudesse lhe ensinar sobre sua própria obsessão. Essa revelação deixou Isadora emulsificada, insegura. O que havia entre eles era real? Ou apenas um espelho onde ela se via refletida? Quando as notícias de uma acusação de homicídio contra Hélio vieram à tona, a tensão explodiu como um fogo em sua mansão. Isadora sentiu seu coração disparar. A vida dele estava em jogo. Mistérios e segredos mais profundos emergiram, revelando um passado que ninguém conhecia. Um ecossistema de medos e angústias. Como ela poderia desvendar isso se sua própria vida já estava entrelaçada à dele? E assim, quando se viu buscando a ajuda de Dr. Maurício, um terapeuta que prometia luz naquela escuridão, algo pulsava entre eles. A linha entre amor e desconfiança, tão tênue quanto um fio de cabelo, começava a se desfazer. Com os segredos escondidos ameaçando explodir, Isadora enfrentou a pergunta irreversível: o que era amor? Era real ou apenas uma forma de lidar com suas dores? Agora, em meio a tudo isso, o que se revelaria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos ins. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Isadora virou a chave na porta da mansão, uma inquietação tomou conta dela. O ambiente, normalmente sombrio e silencioso, parecia vibrar com uma energia estranha. Hélio estava ali, sentado à mesa, um copo de uísque à sua frente e o olhar distante, como se estivesse perdido em pensamentos. A tensão no ar fez seu estômago se contorcer. Caminhou até ele e algo na atmosfera parecia mais carregado do que o habitual. Estava pensando em Helena.
Ele murmurou, quebrando o silêncio, suas palavras pesadas como âncoras. Às vezes, Hélio falava da esposa falecida como se ela fosse um fantasma na sala. E, de repente, a mansão parecia mais um labirinto de demônios do que um refúgio. Ela se aproximou, tentando sua melhor atitude encorajadora. Isso é natural, Hélio. O luto é um processo complicado. Mas ele a ignorou, seu olhar fixo em um ponto distante. Ela está mais perto do que você imagina. A voz dele tremia. E então, do nada, o som de vidro quebrando cortou o silêncio. Isadora virou-se rapidamente, o coração na garganta. Os pedaços do copo de Hélio agora se espalhavam pelo chão. E nele havia um outro copo. Um copo que não pertencia a ele. Um brinde feito a alguém que não estava presente. O pânico atingiu. Hélio, ninguém mais está aqui! Ele não respondeu. Levantou-se abruptamente e saiu como um espectro se evadindo, enquanto Isadora o seguia apressada. O corredor escuro levava a uma porta trancada. Uma porta que nunca tinha visto antes. Hélio, o que está acontecendo? Espera! Mas ele apenas o ignorou. Isadora girou a maçaneta, sentindo o frio do metal como se fosse aço. A porta se abriu com um rangido alto, revelando uma sala ainda mais crepuscular. Um cheiro de mofo e desespero tomou conta de seu nariz. Dentro, as sombras dançavam em paredes repletas de fotos de Helena. Havia mais do que imagens de uma mulher amada ali. Havia recortes de jornais, reportagens e, num cantinho, um diário empoeirado. Os olhos dela se arregalaram ao ler as primeiras... Dr. Maurício, ele não era apenas um terapeuta, mas a chave de todo esse enigma. A sensação de estar em um conto de horror a dominou. Isadora virou-se rapidamente, mas ela estava ali quase espreitando, os olhos vazios e sombrios. Você não deveria ter visto isso. Ele disse em um sussurro, seu rosto pálido como uma folha. Isadora engoliu seco, a garganta apertada. O que significa isso, Hélio? Você esteve se consultando com ele sobre Helena? E eu? Qual é a sua real conexão com o Dr. Maurício? Um grito ecoou na distância, interrompendo tudo. Era como se a própria casa lamentasse o que estava prestes a ser revelado. No exato momento, um estrondo ecoou. O teto acima dele se rompeu. Uma chuva de tábuas e manchas de poeira caiu, obrigando-os a se jogarem ao chão. Fuja! Hélio gritou. Mas enquanto Isadora se levantava, percebendo que a verdadeira prisão deles não era a mansão, mas sim os segredos que ocultavam a verdade. Os dois estavam em perigo, mas uma nova compreensão estava se formando. Enquanto tentava escapar, uma imagem aterradora invadiu sua mente. Quem, realmente, era Hélio Castelar? O que mais ele escondia? No caos pulsante, ela olhou para ele e fez a pergunta mais terrorífica de todas. Você não foi o responsável pela morte de Helena, foi? A hesitação no olhar dele disse mais do que 1000 palavras. E assim, enquanto a mansão ruía ao redor deles, a linha entre amor e desespero se apagava, e a dúvida se tornava insuportável. O que viria depois? O olhar de Hélio se endureceu, e a tensão no ar ficou ainda mais pesada. Você não deveria ter visto isso, ele repetiu, quase em... As paredes pareciam se fechar ao redor deles, e o som do estrondo do teto desmoronando ecoou como um rugido ensurdecedor. Isadora sentiu seu coração disparar. Não era apenas o espaço que estava ruindo. Era o pouco que sabia sobre Hélio que estava prestes a desabar. Por favor, Hélio, o que está acontecendo? Sua voz tremia, mal conseguindo manter a compostura, enquanto ele a encarava, um misto de pavor e raiva no rosto. O sangue dela gelou ao perceber que ele não iria responder.
Então, a porta por onde haviam entrado se fechou com um estrondo, trancando-os na sala escura e opressiva. "O que você fez, Hélio?" ela gritou, o medo transbordando. "Você tem que me contar a verdade." Ele parecia lutando contra seus próprios demônios. Suas mãos tremiam. "Se eu falar, você não conseguirá lidar." "Você não sabe de nada, Isadora." Não tinha certeza do que fazer, mas a sensação de que havia mais naquela história a empurrou a continuar. "E se eu descobrir por mim mesma? O que você esconde?" Era uma provocação, mas havia uma pureza em suas palavras. A expressão de Hélio escureceu, como se a verdade tivesse um peso físico que o esmagava. "Helena não morreu como você pensa." O ar ficou denso. Ela estava viva, escondida. Isadora sentiu um nó se formar em seu estômago. "O quê? Como assim?" "Escondida?" A mente dela girou, processando como tudo o que acreditava podia estar errado. Ela estava viva, mas desapareceu. Foi tudo uma armação. Tudo! Ele se afastou, passando a mão pelo cabelo desordenado, nervoso. "Por que não me disse isso antes?" A indignação misturou-se com a confusão. Hélio não estava agindo como um homem culpado, mas como alguém assombrado por mais do que uma simples tragédia. "Por que, Isadora?" Ele respirou fundo. "Há coisas que não faço ideia se você entenderia. No fundo, havia uma razão pela qual eu deveria ter morrido naquela noite. E Helena, ela não era a vítima que todos pensam. Ela estava envolvida em algo maior, algo obscuro. Uma onda de incerteza a atingiu. Por que deveríamos acreditar em você? Isso tudo pode ser mentira, Hélio." As paredes pareciam ecoar seus gritos, e a casa tremia. Mas então, uma batida surda no chão fez o coração dela parar por um segundo. Algo estava se movendo na direção deles. Uma figura alta apareceu na penumbra. Algo desesperadoramente familiar. Era o Dr. Maurício, seu olhar sombrio passando por um misto de alívio e terror. "Hélio, não diga mais nada!" ele gritou, segurando uma pasta envelhecida que parecia estar prestes a se quebrar sob a pressão. "Você não sabe o que está fazendo!" Isadora piscou, incapaz de compreender. O médico parecia tão perdido quanto despreparado. O que ele não pode saber? A adrenalina correu em suas veias, a confusão transformando-se em uma urge de entender. "O que está guardado ali?" Dr. Maurício apontou para a pasta. "A verdade sobre Helena e a morte dela." Não era só um acidente. Isadora olhou para Hélio e a expressão dele havia mudado. A face que uma vez parecia carregada de dor, agora estava sombria e obscura. "O que você tem a ver com isso, Maurício?" "Oh!" Hélio rosnou como uma fera encurralada, revelando um lado que Isadora nunca havia visto. E então a sala começou a vibrar ainda mais forte, como se a própria estrutura quisesse expulsá-los daquele lugar. A tensão tornou-se insuportável. "Hélio, precisamos sair, agora!" Isadora gritou, mas ele parecia paralisado, encarando o Dr. Maurício como se estivesse à beira de uma revelação devastadora. Então, a verdade desmoronou como teto sobre eles. "Se você descobrir o que está escondido ali, nunca mais terá um segundo de paz." Hélio sussurrou, enquanto uma risada sombria ecoava em torno deles. "Então, o que a gente vai fazer?" Isadora perguntou, a dúvida se misturando ao medo. Porque naquele momento, enquanto as sombras dançavam e a casa se desmoronava, ela entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando e que seus destinos estavam atados a um segredo que ameaçava consumir a todos. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. A tensão na sala crescia, como um relógio prestes a explodir.
Hélio e o Dr. Maurício se encaravam, e a pergunta que pairava no ar parecia uma bomba-relógio prestes a detonar. Hélio, precisamos sair! Isadora gritou, sabendo que o lugar não era seguro. Mas Hélio estava em transe, preso na sua própria mente enquanto a verdade espreitava ao redor deles. Um pensamento terrível a invadiu. E se ele realmente não fosse a única pessoa em perigo? Então, tudo aconteceu muito rápido. Os gritos abafados na distância se tornaram uma cacofonia ensurdecedora. Uma sombra se arrastou pela porta. Antes que pudesse processar, um homem apareceu, ofegante e com um olhar desesperado. Era Ricardo, o ex-marido de Helena. Precisamos ir, Hélio, ele gritou, com os olhos arregalados de pânico. Eles estão vindo! A sala ficou em silêncio. O brilho de verdade em seu olhar era como um relâmpago cortando a escuridão, trazendo uma nova dimensão ao que quer que estivesse acontecendo ali. Os três se encararam, cada um lutando para entender o que significava a presença de Ricardo. Hélio, quem é esse? Isadora perguntou, o medo tomando conta dela novamente. Ricardo desviou o olhar, como se estivesse carregando uma culpa imensa. Você não entende. Helena não está morta. Ela fugiu. Eles a querem de volta. O impacto das palavras atingiu Isadora como um soco. Todas as teorias, dúvidas e o passado atormentado de Hélio começaram a se desmoronar. O que isso significava? Como isso era possível? Hélio parecia paralisado, seus olhos refletindo uma mistura de alívio e horror. Ela tá viva? Hélio murmurou, a voz embargada pela emoção. Por que você não disse nada antes, Ricardo? Eu não sabia onde ela estava até agora. Ricardo se tornou frenético, gesticulando com as mãos. Fui avisado que ela corria perigo. Algo tinha que ser feito. Quando o chão pareceu novamente tremer sob seus pés, Isadora virou-se para Dr. Maurício. O médico estava em silêncio, o rosto pálido, como se os acontecimentos estavam fugindo do controle. O que você sabe sobre isso? Ela questionou, a urgência aumentando a cada segundo. Para, Isadora, ele disse, mas sua voz estava cheia de receios. Você não compreende as ramificações. Se ela está viva, isso muda tudo. O ar carregava um peso que parecia sufocá-los. Hélio e Ricardo trocavam olhares intensos. Se eles estão atrás de Helena, não podemos ficar aqui. Hélio exclamou, seu tom cheio de determinação. Precisamos encontrá-la antes que seja tarde demais. E quem são eles? Isadora perguntou, angustiada. Sua mente girava com a nova realidade. Hélio não era apenas um homem quebrado. Ele era parte de um mistério mais profundo do que poderia imaginar. Ricardo olhou para Dr. Maurício, dúvida no olhar. Você sabe quem pode estar por trás disso? Não sabe? O médico fechou os olhos, como se estivesse em conflito interno. Eu não posso falar sobre isso. É mais complicado do que você imagina. A princípio, Isadora pensou em se afastar, mas havia uma conexão crescente entre os homens, e algo dentro dela se lamentava em não entender. Uma expressão de dor cruzou o rosto de Hélio. Você não está me protegendo, Maurício. Está apenas se preocupando consigo mesmo. A tensão foi tão palpável que Isadora sentiu como se estivesse prestes a explodir em gritos. Então, um barulho alto irrompeu da entrada da sala. Um empurrão abrupto que fez todos se virarem. A porta se abriu violentamente e a figura de um policial apareceu, acompanhado de 2 oficiais. Desculpem, mas todos vocês estão detidos. O oficial anunciou, o olhar no rosto de Hélio intenso e acusador. Estamos investigando a misteriosa morte de uma mulher, e você é um dos principais suspeitos. Isadora ficou em choque.
Sua cabeça girava, enquanto o caos se formava ao seu redor. Ellie olhou para ela, o desespero nos olhos. Então, tudo pode estar se desenrolando como um pesadelo. Agora ela sabia. Segredos estavam surgindo e cada um deles era uma armadilha. O que se escondia sob a superfície, dentro daquela mansão sombria, era mais perigoso do que ela poderia ter imaginado. E no meio disso, uma única pergunta ecoava em sua mente: a verdade realmente libertaria ou condenaria a todos? Isadora ficou em estado de choque, os olhos se arregalando ao ver a figura do policial na porta. Aquela não era a situação que ela imaginara quando aceitou cuidar de Hélio. Todos vocês estão detidos! O oficial rugiu e o desespero tomou conta do ambiente. Hélio começou a falar, mas a voz dele se perdeu entre a panfletagem do policial. Não somos suspeitos! Você não entende! Seu tom alto ecoou pelas paredes, mas a autoridade do oficial não parecia abalada. Isadora sentia seu estômago se revirar. Eles eram apenas vítimas de um caos que crescia a cada segundo. Silêncio! O policial exigiu, e os dois oficiais atrás dele se prepararam para abordar Hélio. O semblante de Isadora se tornou rígido. Uma necessidade urgente de proteger Hélio dominou suas ações. Eles estão errados. Tudo isso é um mal-entendido. Ricardo, mais próximo da porta, piscou de volta para Isadora e então avançou, como se quisesse neutralizar a situação. Espere, você não pode levar Hélio. No entanto, um sussurro cortou o ar. Não pode ser. O doutor Maurício murmurou, seu olhar fixo no policial. O que estava acontecendo? Era como se algo estivesse prestes a desmoronar sobre eles, e nenhum deles sabia exatamente o que. Isadora trocou olhares com Hélio, que parecia petrificado, os primeiros sinais de medo tomando conta do rosto normalmente expressivo. Hélio, vamos sair, agora! Ela começou a puxá-lo, mas ele ficou imóvel, paralisado diante daquela revelação. O terror se espalhou. O policial, percebendo a hesitação de Hélio, avançou um passo mais perto. Hélio Castelar, você está sob custódia. Por questões de segurança, precisamos que todos venham conosco. A voz dele era firme e decidida. Nesse momento, Hélio finalmente se moveu. Eu não fiz nada! Ele gritou, e a incredulidade em sua voz fez o coração de Isadora disparar. Você não pode me prender! Não agora! Ricardo se aproximou, o rosto branco como um lençol. Isso é um erro. A vida de Helena está em jogo. Temos que encontrar ela antes que seja tarde demais. O policial pareceu hesitar, confuso, mas a atenção mudava rapidamente de direção. Não se mexam! Todos os movimentos podem ser interpretados de forma errada. Ele fez gesto para os oficiais, e nesse instante, um deles puxou uma mancha escura sob a jaqueta do policial. Isadora sentiu um calafrio, ouvia barulhos de movimento, passos se apressando nos corredores. Algo ou alguém estava chegando, e ela teve certeza de que não era uma boa notícia. Está acontecendo algo a mais, não está? A pergunta de Isadora ficou suspensa no ar. Do outro lado da sala, um som crescente se intensificou. O medo se transformou em uma onda palpável quando uma segunda porta se abriu e uma figura alta apareceu. Era uma mulher, a expressão distante, olhos focados em Hélio. Parou tudo, ela disse, e imediatamente tudo ficou em silêncio. Isadora olhou para Hélio em desespero. Quem é ela? E foi quando tudo desabou. A mulher... Você está morta!
Hélio sussurrou, seus olhos se arregalando em horror e espanto. O policial estava tão confuso quanto eles, e todos os outros amontoados na sala assistiam, sem saber como processar a avalanche de informações. Fui forçada a me esconder, e você não estava a par, Hélio. O que você pensa que sabe sobre o meu desaparecimento? A voz dela era um eco de lembranças, um misto de dor e desafio. Isadora ficou imóvel. A verdade que todos acreditavam ter era uma ilusão. Helena não estava morta, e agora todos estavam em perigo. O que mais Hélio escondia? Seu coração batia forte, enquanto a mulher descrevia os perigos que ela enfrentara, os inimigos dela e a conexão obscura que havia entre todos eles. Mas a revelação maior ainda não tinha vindo. Hélio piscou em confusão. Helena, o que você quer dizer com... E antes que pudesse terminar, um estrondo cortou o ar novamente. Outra sombra apareceu na entrada. Precisamos ir, Helena. Eles não me deixaram escapar, e agora eles vêm atrás de nós. O homem que apareceu era diferente, com traços familiares. Mas a mensagem era clara. Tudo o que eles sabiam estava prestes a mudar de uma vez por todas. O pânico se instalou na sala. Isadora olhou para Hélio. Mas o que ela sentia agora não era apenas amor. Era uma voragem de desconfiança e um tumulto de emoções. O que está acontecendo? O que vocês estão escondendo? Mas as respostas estavam longe de chegar. A tempestade de revelações criava uma confusão dentro dela. A verdade agora parecia um labirinto escorregadio. Enquanto todos olhavam para Hélio e Helena, a pergunta pulsava, ecoando nas sombras. Quem realmente eram eles? Em um instante, as verdades que mantinham unidas suas vidas desmoronaram. O que viria depois? A única certeza que Isadora tinha era de que todos estavam mais perdidos do que nunca. A revelação de Helena pairou no ar como um espectro. Isadora mal podia acreditar. Os outros, congelados em estado de choque, mal conseguiam processar o que estava acontecendo. Hélio era um misto de alívio e confusão, mas o olhar de Helena surgiu carregando um peso muito mais sombrio. Você está viva? Ele repetiu, a voz tremendo, quase um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, o policial deu um passo à frente, seu peito se inflando com autoridade. Quem é você? O que está acontecendo aqui? A tensão no ambiente era quase palpável. E Isadora sentiu um nó no estômago. Era como se o ar estivesse mais denso, carregado de promessas não ditas e verdades perigosas. Helena sorriu, mas não era um sorriso tranquilo. Havia algo nas sombras de seu olhar que a fez tremer. Você não sabe o que realmente aconteceu, Hélio, disse ela, sua voz fluindo como então tentava se desvincular do passado. Você sempre esteve fora do meu alcance, e agora todos vocês estão em perigo. Seus olhos giraram em direção a Isadora, e de repente o cenário todo mudou. A porta estourou novamente, mas não era uma figura familiar desta vez. Um grupo de homens encapuzados invadiu a sala, a presença deles como um pesadelo em carne e osso. O choque foi instantâneo. Hélio olhou para Helena, e a máscara que ela usava desabou. Eu tentei, Helena, mas eles não vão parar até você estar de volta. Um homem à frente gritou, apontando a arma para o grupo. O medo tomou conta de Isadora. Gritos ecoaram pela mansão, e a confusão tomou conta. O que estava acontecendo? Os laços que pareciam firmes agora estavam desfeitos. Fuja, Isadora! Hélio gritou, enquanto as paredes pareciam se fechar ao redor deles.
Mas antes que pudesse se mover, Helena agarrou o braço dele com uma força que beliscou cada esperança dela. Hélio, escute! Não podemos deixar que isso aconteça novamente. Os homens cercaram Hélio e Isadora sentiu o mundo desabar. Luzes piscavam, gritos ecoavam. Eles estão aqui por você, Helena! Você sabe disso, um dos encapuzados disse, com uma voz rouca e autoritária. Venha conosco, e sua vida será poupada. O quê? Ela sabia? O que mais Helena estava escondendo? Uma ferida aberta entre eles, como se tudo o que acreditavam fosse um jogo cruel. O pânico formou um labirinto em sua mente. Era a vida de Hélio que estava em jogo. E com isso, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Confusões, segredos, cada pedaço do passado se transformando em uma teia intricada. Então, Isadora viu o olhar de Hélio, uma mistura de culpa e determinação. Isso é por minha causa, não é? A voz dele falhou, como se cada palavra fosse um golpe. Não, Hélio, não é o que você pensa, Helena gritou, mas já era tarde. Ele estava sentindo a sombra se aproximando. E a verdade se desenrolava aos poucos. A verdade que nada era o que parecia. Um novo nível de horror surgia, e Isadora percebeu que as promessas feitas estavam se quebrando. Eles não eram apenas pessoas, eram peças de um jogo maior. A lealdade a Hélio havia se transformado em um campo de batalha. Você não pode ir, gritou Ricardo, desesperado. Hélio, eles vão te levar! E o tempo parecia parar por um instante. A única coisa que estava certa era a incerteza que agora os governava. E o que antes parecia ser uma simples busca pela verdade era agora um pesadelo que ameaçava consumir a todos. E justo quando tudo parecia que ia se resolver, um estrondo ecoou pela casa. Isadora girou o olhar e o teto desabou, desmoronando ao redor deles. Os homens encapuzados começaram a reagir, e a confusão se virou em caos. Hélio agarrou a mão de Isadora. Vamos! Precisamos sair! E com essa frase, o mundo deles virou de ponta cabeça novamente. O que aconteceria com eles agora? Quem eram de fato as pessoas que amavam e lutavam? O pânico os envolvia, enquanto o perigo se aproximava, e a única certeza que Isadora tinha era que as verdades estavam prestes a ser reveladas, e talvez, para sempre, mudassem o que eles acreditavam saber sobre amor, lealdade e suas próprias vidas. O chão tremeu sob os pés de Isadora, enquanto os homens encapuzados espalhavam pânico pela sala. Hélio a puxou com força, mas os gritos abafados e os sons de objetos caindo apenas intensificavam o caos. Vamos! Precisamos sair! Ele puxou Isadora em direção a um corredor escuro. Suas mãos tremiam. Mas antes que pudessem avançar, uma figura conhecida apareceu entre as sombras. Era Helena, o rosto dela pálido, mas determinado. Hélio! Não confie neles! Helena gritou, gesticulando com urgência. O medo no olhar dela fez o coração de Isadora disparar. Helena, o que está acontecendo? Hélio questionou, sua voz carregada de desespero. Antes que ela pudesse responder, um dos homens encapuzados se aproximou, puxando com violência o capuz para trás, revelando um rosto que deixou todos paralisados. Era Doutor Maurício. Como você pôde, Helena? Ele olhou para ela com um olhar de traição, as palavras carregadas de incredulidade. Silêncio. O ar estava pesado. O policial hesitou, confuso, enquanto Isadora começou a juntar as peças. Doutor Maurício e Helena, havia algo mais entre eles.
Um fio escondido que conectava cada um ali presente. Vocês estão todos tão perdidos, Helena respondeu, o tom dela agora mais calmo. Estão presos em uma teia maior do que conseguem imaginar. Hélio, eu fui forçada a me esconder. Eles não podem encontrá-la. Encontrar quem? Isadora sentiu uma onda de confusão. Quem é a ela de quem você fala? Por que você está com ele? A tensão se intensificava. Você está colocando todos nós em perigo. É você, Isadora! Helena disparou, a raiva agora impregnada de desespero. Você é a última peça desse quebra-cabeça, Isadora recuou. Como assim? O que você quer dizer? O que você sabe sobre o seu passado, Isadora? A conexão que você tem com Hélio? É isso que eles querem. Eles estão atrás de você. Os sonhos de Hélio se arregalaram. Isadora, eles sabem. E então uma explosão de sons e sombras. O teto começou a rachar e a sala se tornava um labirinto de gritos. Fuja! Helena gritou, mas o caos estava prestes a transformar tudo. Hélio segurou Isadora, enquanto os homens encapuzados se moviam, ameaçadores. Então, a reviravolta. Um dos encapuzados sacou uma arma e apontou diretamente para Helena. Você não pode escapar, Helena. É hora de acertar as contas. O que ninguém sabia era que Hélio, num movimento inesperado, se colocou à frente, recebendo a bala. O tempo parou. O eco do disparo encheu a sala. Hélio! Isadora gritou, o horror em seu rosto se refletindo nas paredes. Ele caiu no chão, uma poça de sangue se espalhando rapidamente ao seu redor. A cena era absurda, surreal e se desenrolava diante de seus olhos. Helena se aproximou dele, em estado de choque. Não! O que você fez? Eu não posso deixá-los levar você, ele disse, a voz fraca. Isadora estava paralisada, o coração em pedaços, e uma onda de realização fez sua mente girar. O que aquela cena significava? O que mais estavam escondendo? Os homens encapuzados hesitaram. A cena se tornava um duelo emocional. Sabe o que eles vão fazer com você, Hélio? Sabem que a verdade é mais poderosa do que qualquer um de nós pode imaginar? Helena se virou para Dr. Maurício. Não tem como não ver isso, não é? O tempo parecia ter parado enquanto Isadora processava tudo. Hélio estava ferido e os segredos, a teia de mentiras, agora a cercavam. O que aconteceu comigo? Uma ferida profunda se abriu. O medo se misturava à confusão. O que mais estavam escondendo? No instante em que Hélio fechou os olhos e a escuridão pareceu tomar conta, uma nova reviravolta se formou. A única certeza era que ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. E o que ainda restava em pé na sala se tornava um cenário de traições, revelações ocultas e uma nova batalha pela sobrevivência. A única questão que permanecia: quem realmente era Isadora? Afinal, ao se olhar no espelho, a imagem que via não representava apenas seu eu, mas um novo enigma na complexa história que se desenrolava ali. E o que mais a unia a Hélio e Helena, que haviam se tornado não apenas vítimas, mas protagonistas de uma narrativa que ameaçava o que conheciam. Enquanto desespero e esperança dançavam entre um e outro, a missão dela estava apenas começando. O medo no olhar dela fez o coração de Isadora disparar. Helena, o que está acontecendo? Hélio questionou, sua voz carregada de desespero. Antes que ela pudesse responder, um dos homens encapuzados se aproximou, puxando com violência o capuz para trás, revelando um rosto
que deixou todos paralisados. Era Dr. Maurício. Como você pôde, Helena? Ele olhou para ela com um olhar de traição, as palavras carregadas de incredulidade. Silêncio. O ar estava pesado. O policial hesitou, confuso, enquanto Isadora começou a juntar as peças. Dr. Maurício e Helena. Havia algo mais entre eles. Um fio escondido que conectava cada um ali presente. Vocês estão todos tão perdidos. Helena respondeu, o tom dela agora mais calmo. Estão presos em uma teia maior do que conseguem imaginar. Hélio, eu fui forçada a me esconder. Eles não podem encontrá-la. Encontrar quem? Isadora sentiu uma onda de confusão. Quem é a ela de quem você fala? Por que você está com ele? A tensão se intensificava. Você está colocando todos nós em perigo. É você, Isadora. Helena disparou, a raiva agora impregnada de desespero. Você é a última peça desse quebra-cabeça! Isadora recuou. Como assim? O que você quer dizer? O que você sabe sobre o seu passado, Isadora? A conexão que você tem com Hélio? É isso que eles querem! Eles estão atrás de você! Os olhos de Hélio se arregalaram. Isadora! Eles sabem! E então, uma explosão de sons e sombras. O teto começou a rachar e a sala se tornava um labirinto de gritos. Fuja! Helena gritou, mas o caos estava prestes a transformar tudo. Hélio segurou Isadora enquanto os homens encapuzados se moviam, ameaçadores. Então, a reviravolta. Um dos encapuzados sacou uma arma e apontou diretamente para Helena. Você não pode escapar, Helena! É hora de acertar as contas! O que ninguém sabia era que Hélio, num movimento inesperado, se colocou à frente, recebendo a bala. O tempo parou, o eco do disparo encheu a sala. Hélio! Isadora gritou, o horror em seu rosto se refletindo nas paredes. Ele caiu no chão, uma poça de sangue se espalhando rapidamente ao seu redor. A cena era absurda, surreal, e se desenrolava diante de seus olhos. Helena se aproximou dele em estado de choque. Não! O que você fez? Eu não posso deixá-los levar você, ele disse a voz fraca. Isadora estava paralisada, o coração em pedaços, e uma onda de realização fez sua mente girar. O que aquela cena significava? O que mais estavam escondendo? Os homens encapuzados hesitaram. A cena se tornava um duelo emocional. Sabe o que eles vão fazer com você, Hélio? Sabem que a verdade é mais poderosa do que qualquer um de nós pode imaginar? Helena se virou para Dr. Maurício. Não tem como não ver isso, não é? O tempo parecia ter parado enquanto Isadora processava tudo. Hélio estava ferido. E os segredos, a teia de mentiras agora a cercavam. O que aconteceu comigo? Uma ferida profunda se abriu. O medo se misturava à confusão. O que mais estavam escondendo? No instante em que Hélio fechou os olhos e a escuridão parecia tomar conta, uma nova reviravolta se formou. A única certeza era que ela precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. E então, do meio do caos, um grito cortou o ar. Cheguei! Era uma figura alta e robusta. Entrava pela porta, com um sorriso enigmático que iluminou o ambiente. Estava sentindo falta de vocês. Era Ricardo, com um olhar que balançava entre alívio e ironia. Mas logo atrás dele surgiram mais dois caras, e um deles ergueu um dispositivo que pulsava uma luz intensa. Finalmente,
A hora chegou, disse com uma voz fria. Os rostos de todos ficaram pálidos. O que você está fazendo, Ricardo? Isadora perguntou, a sensação de traição cortando como uma faca. Era tudo isso que estávamos esperando, ele respondeu, dando um passo à frente, a confiança dele irradiando pelas paredes. Agora que Hélio está fora do caminho, Helena, podemos finalmente resolver nossa pequena situação. A realidade desmoronou. Isadora sentiu a mão de Hélio apertando a sua, enquanto a verdade se desnudava lentamente. Não, não pode ser. Você sempre foi um deles. As palavras saíam de sua boca como uma súplica. Ricardo a olhou com um misto de pena e frieza. Você não entende, Isadora. Tudo isso é uma parte do plano. E você, meu amor, é a chave para tudo isso. A sala parecia girar. O cenário, que antes era de desespero, agora se tornava uma ameaça palpável. Isadora ficou paralisada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você fez com Hélio? Ricardo apenas sorriu. A verdade acabou de começar a se revelar. E quando tudo parecia ter alcançado seu clímax, a luz pulsante explodiu, levando todos a um vórtice de sombras. A última imagem que Isadora viu foi Hélio e Helena se estendendo na sua direção, perdendo-se na escuridão. As paredes estavam prestes a desabar de verdade, e com isso, todas as verdades que ela pensava saber. A única coisa que restava era a escuridão. E dentro dessa escuridão, a única pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era o traidor entre eles? O que mais Hélio ocultava? O choque do disparo ainda reverberava nas paredes da mansão. O silêncio que se seguiu parecia um eco do horror, um pesadelo coletivo. O olhar de Isadora estava fixo em Hélio, que jazia no chão, a vida escorrendo de seu corpo. A imagem se gravava em sua mente, ardente e dolorosa. Ela queria gritar, mas as palavras se afogavam na emoção. Helena conversava com um frenesi. Sua voz era um misto de desespero e urgência. Não pode ser! Hélio, não me deixe! Ela se agachou, os dedos tremendo ao tentar estancar o sangue que manchava o chão. Isadora queria correr até eles, gritar por ajuda. Mas os homens encapuzados bloqueavam todas as saídas. Ricardo se afastou um passo, impotente, claramente espantado pelo que acabara de acontecer. Isso não era parte do plano. Ele balbuciou, como se tentasse justificar o injustificável. Os outros homens pareciam aturdidos, e a tensão no ar era palpável. E então, como um feitiço quebrado, a realidade do momento se transformou. A pulsação frenética da cena parou por um instante, e algo estranho começou a acontecer. A luz pulsante que havia sido ativada por um dos capuzes explodiu em chamas, mergulhando tudo em um brilho que parecia quase sobrenatural. Isadora começou a se perguntar se aquilo era um sonho ou se a realidade estava se torcendo diante de seus olhos. Quando a fumaça dissipou, uma figura emergiu. Uma mulher alta e destemida, com um olhar firme que irradiava poder. Era Letícia, a amiga de Isadora, que ela acreditava estar longe, fora do país. O que vocês fizeram? Ela gritou, os olhos percorrendo a sala, surpreendendo todos os presentes. A reação foi imediata. Helena se levantou, confusa. Letícia, o que você está fazendo aqui? O choque parecia deixar a situação ainda mais tensa. A mente de Isadora girava, tentando entender o que estava acontecendo. Eu vim salvar você, Isadora! Letícia respondeu, enquanto se movia pelo espaço como uma sombra ágil. Você não pode confiar neles. As palavras ecoaram.
espedaçando o que sobrava de lógica na mente de Isadora. Como você sabe disso? Ela olhou para Letícia, mas quem era Letícia mesmo? Sempre tão leal, tão firme. O foco se estreitou. Uma nova camada de engano começava a se formar. Então, um grupo de pessoas entrou pela outra porta. Eram homens e mulheres em trajes sofisticados, mas todos tinham um olhar faminto. "Você não pode levar ela, Letícia!" gritou um deles. O tom soava possessivo, e a ameaça estava ali, crua e real. "Estamos aqui para recuperar o que é nosso", disse uma mulher, seus olhos fixos em Isadora. Um arrepio percorreu a espinha dela. "O que você quer dizer?" perguntou Isadora, tentando manter a calma, mas sua voz traía o medo crescente. "Isadora, você não entende ainda. Sua conexão com Hélio é só a ponta do iceberg." Letícia exclamou, seus olhos ardendo com intensa determinação. "Você é a chave para um poder que vai além de nós. Eles precisam de você, mas você não pode deixar que isso aconteça." O mundo ao redor dela começou a girar. Não só Hélio estava ferido, mas as peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando em uma nova configuração mais sombria. O que mais havia escondido? "Eu não quero nada disso. Eu só quero Hélio." Os gritos de Isadora ecoavam, mas eram ensurdecedores em sua futilidade. Olhando nos olhos do homem da porta, algo nele a lembrou de um antigo pesadelo, assustadoramente familiar. E então, a verdadeira sinfonia de caos e revelações tomou conta da sala. A figura de Ricardo se iluminou com uma consciência e um propósito que até então não haviam visto. "Isadora, você é mais do que você pensa. E eu não sou quem você imagina." O peso das palavras pairou no ar. Aquele momento mudara tudo. Hélio, Helena, Letícia, Ricardo. Todo o cenário estava prestes a ser reescrito com uma nova verdade. O que significava isso? Quais eram as implicações? A única certeza que Isadora tinha era de que tudo estava prestes a desmoronar. E ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. A sala estava em caos, o ar pesado pela tensão intensa. Isadora sentiu seu coração disparar quando Hélio caiu no chão, seu rosto pálido refletindo a dor que ela mal conseguia processar. Helena se agachou ao lado dele, a voz embargada. "Por favor, não! Isso não pode estar acontecendo! Helena! Fique de olho em Isadora!" Hélio conseguiu murmurar, mesmo em meio ao desespero. O olhar dele buscava segurança, mas a sensação de impotência pairava no ar como uma nuvem negra. Isadora não sabia se deveria correr até Hélio ou se proteger da ameaça crescendo ao redor deles. Ricardo observava, sua expressão misturando incredulidade e culpa. Isso não era parte do plano. Ele parecia mais perdido do que todos, o foco dele em Hélio e Helena, enquanto a situação se deteriorava. E então, como num filme, a figura de Letícia surgiu entre eles, sua presença abrupta iluminando a sala de uma forma que ninguém esperava. "Chega! Algumas verdades precisam ser ditas." Sua voz ecoou, cortando a confusão como uma faca. Havia um fervor nela. E todos os olhares se voltaram para ela. "Você não sabe o que está fazendo, Letícia." Helena se levantou, seu tom ameaçador. "Você está brincando com fogo. E você está desacordada!" Letícia gritou, a frustração transbordando. "Isadora, escute. A verdade é muito mais profunda do que imaginamos. Você não é apenas uma vítima. Você é a chave. Hélio, me ouça.
Não podemos deixar que eles a levem. Isadora estava aturdida, seus pensamentos se agitando. O que ela significava com chave? Havia um peso nas palavras de Letícia. Afinal, quem era Isadora nesse labirinto de segredos? A ideia de que sua vida poderia ser uma peça em um jogo que não compreendia a deixou em pânico. Um dos homens encapuzados avançou, mas foi barrado pela outra figura que surgiu pela porta. Era o Doutor Maurício, sua expressão agora assombrosa. "O que está acontecendo aqui? Todos vocês estão em perigo!" ele gritou. A sala ficou em silêncio, cada um tentando entender a confusão. Você sabia, não é? A raiva de Helena se consolidou. Você sempre soube. Isso tudo é uma armadilha. Ninguém está seguro. Precisamos fugir, Maurício exclamou. A urgência na voz dele, fazendo com que o pânico se espalhasse. E foi neste momento que Hélio, com uma força surpreendente, se levantou, apoiando-se na parede. "Não importa o que está acontecendo, precisamos proteger Isadora. Não deixe que a levem." Suas palavras estavam carregadas de desespero e determinação. Os rostos encapuzados se entreolharam, hesitando. Letícia caminhou para a frente, sua aura poderosa dominando a sala. "Se vocês a querem, então terão que passar por nós." Os encapuzados olharam uns para os outros, cada segundo parecendo uma eternidade. E então, como se tivessem chegado a um acordo silencioso, eles recuaram, pelo menos por enquanto. A adrenalina pulsava no ar, enquanto Hélio, Helena e Isadora se preparavam para o que vinha a seguir. "A verdade está em jogo, tem que ser revelada", Hélio disse com firmeza. Era isso que ele queria, que tudo viesse à tona sem mais segredos. E nesse momento, algo mudou. O peso da verdade parecia revigorar Hélio. Olhando para Isadora, ele continuou. "Você merece saber quem você é, o que sabe, e mais, quem somos nós realmente." O olhar dele era intenso, e Isadora sentiu uma chama de esperança renascer dentro dela. Lá fora, o vento uivava, mas a tempestade estava dentro daquelas paredes. E enquanto as verdades começavam a se deslindar, Isadora percebeu que não importava quanto tempo levasse. Ela estava pronta para enfrentá-las. Havia algo poderoso dentro dela, e pela primeira vez ela se sentia viva. O que mais estava escondido nas sombras daquela mansão? Qual seria o próximo passo? E mais importante, poderiam todos escapar desse labirinto de segredos? A única certeza era que uma nova jornada estava prestes a começar. Antes que você descesse para outro vídeo, preciso te lembrar de algo super importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você não vai querer ficar de fora. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Comente aqui embaixo suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. E se você gostou, não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos levar essa história para mais pessoas.